Ora então, bem-vindos. Este é o nosso podcast. Sejam bem-vindos ao podcast JM Triathlon. O meu nome é João Matos. O meu nome é João Santos. O João, e vamos ter o prazer de vos guiar ao longo desta viagem. O triatlo é sem dúvida uma comunidade diferente, uma comunidade que está em crescimento brutal e com isso muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre como começar, o que fazer e como progredir. Nesse sentido, eu e o João sentámos, foi mais uma ideia do João até, nem mais do que eu, e decidimos contribuir para a comunidade com algo construtivo e produtivo para todos. Vamos começar uma série de episódios, uma série de trails, de sequências de vídeos para te ajudar a alcançar o teu melhor triatlo, a tua performance, o divertir-te, o que quer que seja, e responder a algumas questões mais iniciantes, mais rookies e outras mais avançadas, com o seu tempo e com o teu feedback, vamos conseguir progredir e fazer crescer este podcast. Então, neste primeiro episódio vamos ajudar-vos a estruturar um plano, montar um plano do início até ao pico, até à vossa prova-alvo. A estrutura desse mesmo plano, do ponto de partida ao ponto de chegada. O que é importante nestes pontos de partida e de chegada, o mais fácil é nós irmos à internet, ou como hoje em dia toda a gente faz, ou muita gente faz, o ChatGPT e monta-te um plano. O problema destes planos e que nós ficamos perdidos no meio desta salada de 3 treinos, mais o treino de força, mais os alongamentos, mais as massagens, é onde encaixar tudo. E no meio disto tudo há uma coisa que acontece, que é a vida, não é? E todos nós sabemos que a vida não é linear. Temos alturas que temos mais disponibilidade, outras alturas temos menos disponibilidade, mais motivação, menos motivação. E a pergunta é, o que é que eu faço agora? A época vai avançando, a prova A vai acontecendo, entretanto convidam-nos para fazer outras provas. Nós até queremos ir, mas depois no plano essa prova não encaixa. E agora posso fazer, não posso fazer? Como é que eu adapto o treino? Agora estou de férias, posso fazer mais horas? Quantas mais horas é que eu posso fazer? Para a semana vou estar fora em trabalho, não consigo treinar nenhum dia, ou só consigo treinar meia hora por dia, o que é que eu faço? E isto do plano tem tudo a ver com a fase em que nós estamos e o que é mais importante trabalhar em cada uma dessas fases. E o que este episódio vai tratar basicamente é isso, é tentar-vos ajudar a esclarecer, como o João disse muito bem, do A ao B, e pelo meio o que é que deve acontecer para que as coisas circulem e fluem com mais delicadeza, chamamos assim. E até porque, como o João disse, isto não é, quase nunca é linear, são poucos os casos em que tudo o que foi preparado ou previsto acontece de forma normal. Há muitas coisas que podem acontecer no meio do caminho, lesões, pessoas que trabalham fora e têm ali um momento em que não conseguem ou nadar, ou pedalar, ou uma lesão que os impede de fazer qualquer coisa. E isso tudo também, o papel do treinador neste caso, o João falou numa situação que acontece muito hoje em dia, que é nós vamos ao ChatGPT, vamos ao Copilot da Microsoft e chegamos lá e pedimos qualquer coisa. Mas o difícil é depois em situações que não estão previstas, como é que nós vamos atuar. E aí o papel do treinador e da estrutura do treino do treinador, que não é apenas um plano, é muito mais do que um plano, vos vai ajudar. Este episódio vai começar por falar sobre a visão geral do planeamento, da periodização. Muitas vezes no triatlo de longa distância, que é mais, não é só para eles, mas se calhar este podcast é mais direcionado para eles porque houve um boom muito grande de pessoas à procura de desafios e desafios grandes no triatlo de longa distância. O triatlo de longa distância normalmente compreende blocos de preparação de 6 a 12 meses. Nesses blocos de 6 a 12 meses, muitas dúvidas surgem e muitas teorias existem. Basicamente, a teoria que vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão encontrar. Se quiserem mais treinos em zona 1, encontram teorias com mais treinos em zona 1. Se quiserem piramidal, polarizado, o que quer que vocês, o método norueguês, há muitos métodos, há muitas maneiras de chegar onde a gente quer chegar. Mas, acima de tudo, o mais importante é seguir um plano, seguir um caminho, seguir um rumo. E nestes 6 meses de preparação para uma prova, há um ano, antes de qualquer teoria, eu quero abordar aqui uma questão que é fundamental, que é quando é que nós devemos mudar o que estamos a fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos a fazer séries de limiar, séries de 1 minuto, 2 minutos. Fazemos os nossos testes iniciais e passado 6, 8 semanas voltamos a fazer testes.
vimos evolução. Eu sou apologista de manter o mesmo sistema. Mantém-te a fazer. Se estás a evoluir, mantém-te com o mesmo sistema. Não estás a ilusionar, estás a conseguir o compromisso, estás motivado, estás a conseguir ser consistente no teu plano, mantém o mesmo objetivo, séries de 1 minuto a 3 minutos, VO2 máximo. Entretanto, voltas a fazer mais um teste. E aí já não vês evolução. Esperas mais uma semana ou 2, novo teste. Não é evolução. Ok, estagnaste. É a altura de mudar. E o estagnar pode ser ou não viste resultados de um teste para o outro, ou então pura e simplesmente estás desmotivado com o teu plano de treino, já não te apetece mais fazer séries de 400 metros na pista, já não te apetece mais fazer séries de 1 minuto ou 2 no rolo, seja o que for. Foste consistente durante um bloco bom de 8, 12 semanas e deixaste de ver resultados, então está na altura de mudar. E o João agora tocou num ponto que eu acho que nós achamos que é fundamental, que é a consistência. Nenhum plano sem consistência tem qualquer tipo de resultado ou de chegar ao ponto em que nós queremos. Se o atleta não for consistente na execução dos treinos e isso não há hipótese dele conseguir chegar à prova A, B ou C da forma como queria chegar. Portanto, eu acho que o grande segredo do triatlo e de qualquer disciplina de endurance é a consistência nos treinos. A consistência nos treinos vai-nos fazer evoluir, embora existam momentos em que a mudança do estímulo que estamos a dar tem de ser feita, mas é muito importante manter sempre a consistência. Consistência não é fácil, acreditem, porque quando nós planeamos no Excel, é fácil, vou fazer segunda isto, terça aquilo, quarta aquilo, quinta acolá, mas depois na prática, com o acumulado do cansaço da vida e das prioridades, fica difícil manter a consistência. Uma regra muito, muito importante para conseguir ser consistente no triatlo. O triatlo não é a tua vida. O triatlo é um hobby. Tu tens que encaixar o triatlo na tua vida e não a vida no triatlo. Se só consegues treinar 8 horas por semana, só treinas 8 horas por semana, mas não falhas essas 8. Se há uma semana consegues ir às 16, ótimo. Já vamos falar mais à frente como é que deves aumentar esse volume. Mas faz. Mas a tua base é 8, 10, 8, 10. É 1 hora por dia, 1 hora por dia. É claro que com esse investimento também vais escolher Y. Se deres 18 horas, vais escolher X. Se deres 15 horas, vais escolher Y. Apesar das coisas não serem muito lineares, mas mais ou menos a relação é esta, não é? Se consegues investir mais, vais ter mais retorno. Se investes menos, tens o retorno do que investiste. Mas, acima de tudo, é veres onde é que realisticamente os treinos encaixam na tua vida. Não interessa para nada tu estás a projetar 3 treinos num dia, quando tu já sabes que não vai dar para fazer se calhar nenhum. Se calhar só vai dar para fazer meia hora de um deles. Portanto, a consistência mete-se aí, porque se tu cumprires o teu treino de segunda a domingo, a tua motivação vai estar cá em cima. E tu vais aparecer nas provas muito confiante, porque tu fizeste tudo o que era suposto fazer, ou pelo menos 90% do que era suposto ter sido feito. Agora, se tu projetas 18 e fazes 12, vais andar desmotivado e mesmo assim vais estar com uma carga brutal. 12 horas dá perfeitamente para preparar qualquer Alpha Ironman e muitos Ironmans. Já preparei atletas com menos de 12 horas por semana nos últimos 3 meses da prova. Portanto, não tem problema nenhum só conseguir fazer 12, não tem problema nenhum fazer só 7. Tens é que ser feliz e divertir-te no processo. Nunca se esqueçam disso. O triatlo é um hobby que nos traz felicidade. Foi por isso que tu começaste no triatlo. Foi porque te sentiste feliz nos primeiros treinos. Não percas isso. Isso é a essência de quem fica 6 meses ou quem fica 10 anos no triatlo. É nunca se esquecer que têm que ser felizes. E levar isto como uma felicidade, um prazer, poder nadar, pedalar e correr com amigos, sozinho, o que tu mais gostaste de fazer. Vamos agora então falar um bocadinho sobre a estrutura clássica do plano de treino, do plano a longo, plano anual, vamos assim falar. O plano anual pode-se dividir em 4 fases. A fase de base, a fase específica, a fase de afinação e a prova propriamente dita. Nessas 4 fases, muito importante, como eu falei no início, é cimentar cada fase. Imagino que vocês definem como a fase base, normalmente estamos a falar de 6 a 8 semanas, treinos pouco intensos, longos, baixa intensidade, o famoso Z1, Z2, mas um real Z1, Z2. A maioria das pessoas diz que fiz um treino easy. Quando tu vais a ver as zonas, não foi assim tão easy. Principalmente na corrida, é onde o pessoal se espalha mais ao comprido. Depois diz que, eu tenho frequência cardíaca alta, eu sou mesmo assim.
já lá iremos, ou neste episódio ou no próximo, mas não dá sempre para correr mais devagar, acreditem. No ciclismo é a mesma coisa, dá sempre para fazer uma subida mais devagar, principalmente aquelas subidinhas de entre os 3 a 6% de inclinação, dá perfeitamente para pôr na avózinha e subir devagar. Agora, se vais com amigos ao lado e tens uma coisa que se chama ego, aí vais sair da tua zona 1 e da tua zona 2 de certeza. Mas se toda a gente estiver no mesmo barco, vocês conseguem subir isso devagar. Mas adiantando, 6 a 8 semanas, mas vocês definem as 6 semanas começar no dia 1 de setembro e acabar no dia 14 de outubro. Mas entretanto, houve semanas que não treinaram, foram de férias, isto e aquilo. Prolonga. Vocês têm que acumular tempo de base, senão não estão prontos para passar para a etapa seguinte. E quando eu digo a base, digo o específico, digo a única altura em que já não dá para fazer grandes invenções é na última fase, quando estamos a chegar perto da prova, o taper, e ali o último mês. Aí, de para onde der, deves treinar aos teus ritmos de prova, que é para te habituares a que ritmo é que vais competir. Até lá, as mudanças que eu proponho é serem graduais e testando. Eu gosto muito de fazer com os meus alunos, entre cada 6 a 8 semanas, pequenos testes. Não precisa de ser testes de lactato nem de laboratório, se for, melhor ainda. Mas se não tiverem possibilidades de o fazer, testes simples, MAF test, FTP no rolo, FTP na pista, 3 km na pista a correr, os testes de 400 metros a nadar, quem puder aguentar, teste de 800 metros ou 1000 metros a nadar. Há muitos testes que vocês podem validar a vossa evolução. Validando a frequência cardíaca nesses percursos, a distância que percorreram, ou o tempo que demoraram a percorrer, verificar os watts que debitam nessas intensidades. Há muitas métricas que vocês podem tirar para ver que evolução vocês estão a ter. E dessas métricas vocês passam para o próximo passo ou não. Esta, para mim, é a grande essência do planeamento. Mais do que chamar nomes, a parte específica, a parte de base, a parte whatever, que vocês quiserem chamar, eu vejo como fases de treino. A pessoa faz ou não faz? Fez a base de treino, acumulou horas em aeróbio, ok, vamos passar para uma fase mais específica. Cá quem comece, voltamos ao mesmo, pelo piramidal, pelo polarizado, são pormenores e cada treinador, perante o aluno que tem à frente, escolhe o que é mais adequado e o atleta também escolhe aquilo que quer para si. Mas vamos começar com um período de VO2 máximo. Faz séries de VO2 máximo. Já está a sentir estagnação. Muda para séries em Z3, Z4, lineares. Sente que está a estagnar. Volta para o VO2. Ou então volta para o base, sente que não tem capacidade para aguentar aquele ritmo. Ou seja, tudo isto é andar à volta e a tentar encontrar o melhor caminho. Os atletas profissionais não fazem sempre a mesma coisa, porque senão não precisavam de um treinador. Faziam uma receita, eles andam nisto há 20 anos, faziam sempre igual. É este bloco, este bloco, este bloco, prova, volta atrás. Bloco, 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 prova, volta atrás. Mas não. Não de todo. Há alturas que estão melhores a fazer uma coisa, há alturas que estão melhores a fazer outras e vão ajustando. E nós, como amadores, principalmente, há uma coisa que tem que estar sempre em alta. Ou nós temos que tentar pôr em alta, que é a motivação. O teu plano de treino tem que te motivar. Quando chega a uma altura que já não te motiva, está na altura de trocar por outro plano, organizado. Agora, calma. Eu não estou a dizer com isto todas as semanas tens que trocar de treino. Antes, pelo contrário. Para tu veres consistência, tu tens que replicar o que andas a fazer várias vezes. Eu gosto muito de manter os mesmos treinos durante 3, 4 semanas, exatamente a mesma ação ou com pequenas variações e a ver como é que o atleta reage. A mesma sessão de 3 minutos de intensidade, tiro-lhe 1 minuto de descanso, ou aumento mais uns X watts, ou pequenas variações e a ver como é que ele reage. Tu no mesmo treino podes fazer pequenas alterações que muda logo tudo. Agora, não mudes é o sistema energético que estás a querer trabalhar. Essa é a grande ciência de cada bloco de treino. É mais ou menos isso. O João há bocado falou aqui na questão dos testes e acho que há um ponto que é sempre muito importante, que é nós repetirmos os testes com um espaço e principalmente tentando manter as mesmas condições. Quando são testes de terreno, que não são testes laboratoriais, às vezes é difícil manter algumas das condições, mas tentar ao máximo reproduzir o teste dentro das mesmas condições que fizemos a primeira vez. Porque senão, se vamos fazer o teste num dia que está muito mais vento, às vezes isso pode mudar os resultados e parecer que não evoluíste, estás pior, mas houve um fator externo que se calhar influenciou. João, isso aí é tão verdade como tudo. Sim, como tudo. E mais ainda, independentemente de estar, até podem estar as mesmas condições climatéricas, vou dar aqui o caso do Jamor.
vocês fazerem o teste à volta do lago, por exemplo, um teste de meia hora de corrida, não queres passar dos 140 batimentos cardíacos, um MAF test. Por exemplo, andares ali à volta do lago, no Jamor, que é super plano, durante meia hora, 40 minutos, o que for, é totalmente diferente do que andares pelo Jamor todo, em que aquilo sobe e desce. As condições do terreno também vão influenciar. Portanto, aquilo que eu sugiro é vocês arranjarem uma reta boa, plana, e que façam essa reta para trás e para a frente, ou 20 minutos para lá, 20 minutos para cá, ou 10 para lá, 10 para cá, 10 para lá, 10 para cá. Se for um dia de muito vento, evitem fazer nesse sítio, ou nesse dia, adiem. Às vezes é preferível adiar um dia, adiar uma semana, porque se vocês já sabem que vai estar muito vento, os dados vão sair completamente alterados. Portanto, a percepção de esforço vai ser completamente diferente, que isso também é um ponto muito importante. Vocês porem a vossa percepção de esforço. Esta parte da percepção de esforço é engraçada. Às vezes tenho alunos que escrevem nas notas assim: não consegui completar esta tarefa porque estava muito cansado ou estavam muitos watts, whatever. E depois da percepção de esforço, metem lá 3, 4. Portanto, atenção à vossa percepção de esforço. Porque assim, a percepção de esforço que vocês identificam, por exemplo, no Training Peaks ou nos vossos Garmin, cores, assunto que vocês utilizarem, Polar, é uma coisa para vocês. Vocês estão-se a mentir a vocês próprios. Portanto, ponham aquilo que realmente sentiram. E uma nota. A percepção de esforço refere-se à tarefa do bloco principal. Não é o treino todo. Um dos maiores erros é a pessoa diz assim: como é que estás? Eu pergunto no final do treino. 3, 4, assim, 3, 4. Então tu saíste da série a meio, disseste que não aguentavas mais. Sim, mas no treino todo 3, 4. Sim, mas o treino todo não me interessa. E o aquecimento e o cooldown, eu sei que tu já estás bem. Quer saber é no bloco principal como é que foi a tua sensação de esforço. Ou então, quando no aquecimento sentes logo muito cansado e nem fazes a tarefa principal, metes logo RPE 5, 6 e nas notas dizes: olha, nem sequer passei do aquecimento, estava mesmo muito cansado, mudei o tipo de treino, que isso também é válido. Mas aprendam quando vocês dão uma taxa de esforço, uma percepção de esforço, é face ao mindset, à tarefa principal do treino, não é o treino todo, ok? Atenção a isso. Sim, e o facto também de todos nós não sermos profissionais, não é? Muitas vezes vamos fazer os testes ao final do dia, tivemos um dia mais exigente, estamos mais cansados, e depois isso também vai influenciar no vosso resultado final. Portanto, é muito importante que vocês tentem ao máximo cumprir ou realizar o teste nas mesmas condições que fizeram a primeira vez. E que se automotivem para o teste, atenção, porque um teste não motivado dá logo menos watts ou menos velocidade. Isso aí é certinho. Portanto, se vocês estão mesmo num dia naqueles dias que não vos apetece treinar, não é dia de fazer teste, ok? O que eu acho uma sugestão para vos dar: combinem com um amigo. Se vocês combinarem, mesmo que seja um dia o outro começa a puxar, vocês vão atrás, principalmente nos testes de corrida. Se for um amigo que corra um bocadinho mais do que vocês, não é preciso ser muito mais, basta ser um bocadinho mais do que vocês, é o suficiente para despoletar o animal que temos dentro de nós e aquele feeling de prova. Nós, quando vamos para as provas, estamos motivados, não é? Portanto, é mais ou menos isso que se quer com um teste, que estejas motivado e que vás all in, porque nós queremos o teu melhor para os 3 minutos, 6 minutos, 10 minutos, o que for que o teste peça, é o teu melhor. O teu melhor só quando estás motivado. Se não tiveres, ardeu. Ok, malta, já fizemos uma pequena introdução sobre o plano da época. Acho que perceberam o que é planear uma época e o que é que tem que estar envolvido. Vamos então especificar cada fase para vocês saírem daqui com condições base de, em cada bloco, conseguirem programar-se da melhor maneira e o que é expectável em cada bloco. Para cada bloco, já falámos várias vezes sobre os testes. Esses testes vão-vos dar números, ok? Vai-vos dar o vosso FTP no ciclismo, vai-vos dar o vosso FTP no watts e frequência cardíaca, vai dar também o vosso threshold pace de corrida e frequência cardíaca. Alguns relógios, e quem já usa o Street também tem em watts na corrida, para quem quiser utilizar. Vai-vos dar o vosso, na natação, uma métrica muito fácil de utilizar é o CSS, Critical Swim Speed, para vocês balizarem os vossos treinos. Eu gosto muito de planificar através do CSS, é muito simples. Através do teste de 400 e 200 metros, faz uma equação, acha-se o seu CSS. Depois, quando eu defino para os atletas o que é que eu quero, é só dizer CSS mais 3 segundos, menos 3 segundos, igual a CSS. É muito fácil o atleta saber a que ritmo é que tem que andar. E é aqui que eu vos convido a fazer esse exercício. Façam os testes e retirem esses dados. Hoje em dia é muito fácil. Fazem os testes dos 3 km na pista, 20 minutos a correr ao máximo, 20 minutos na bike ao máximo. MAF test, vocês procurarem o protocolo do MAF test, tanto no ciclismo como na corrida encontram.
pegam nesses números todos, metem no chat GPT, ele vai-vos encontrar quase automaticamente as vossas zonas de treino. Com essas zonas de treino definidas, passamos então para cada bloco e cada fase do plano de treino. Porque cada fase do plano de treino é suposto trabalhar em X %, ok? Quando eu digo X %, é no base vai até aos 75%, 80%, o Z3 vai até aos 95% de frequência cardíaca, ou o watts, o Z4 se calhar vai dos 95 aos 102, 105, no VO2 já estamos a trabalhar em 104, 105 até aos 120. Isto depois é muito variável de atleta para atleta, ok? Por isso é que os testes de laboratório são muito importantes, porque vão ao pormenor de cada um. Aqui estamos a falar em regras gerais, e regras gerais vamos falar muito em percentuais, e é importante vocês também terem noção que o percentual para uns pode ser um bocadinho mais alto, para outros pode ser um bocadinho mais baixo, e as métricas estarem muito em paralelo. Por isso é importante acompanhar frequência cardíaca, pace e watts, aquilo normalmente anda em paralelo. Se um está a subir e o outro está paralelo, alguma das zonas não está bem calculada, ok? Na primeira fase, a fase de base, os grandes objetivos que nós procuramos trabalhar são trabalho aeróbico contínuo, trabalhar zonas de Z1, Z2. Isto não quer dizer que a gente vá fazer 6 semanas, 8 semanas só de Z1, Z2. Pode haver ali durante o programa alguns estímulos um pouco mais acima, como fazer 45 minutos de Z1 de corrida e depois pôr umas retazinhas de 15 segundos para estimular um bocadinho mais intensidade, mas o grande foco, ou seja, se calhar 80% do que nós vamos trabalhar nessa fase é Z1, Z2. Introduzir, no caso da natação, aproveitar, é uma excelente fase para vocês treinarem a vossa técnica de natação, introduzir mais exercícios técnicos, trabalhar a vossa pior parte na natação, quer seja exercícios técnicos para a abraçada, quer para a pernada, tentarem desenvolver exercícios para essas falhas que vocês têm. No caso da corrida, que é algo que muitas vezes nós negligenciamos, a parte da técnica de corrida, e é uma excelente oportunidade que vocês têm para trabalhar também técnica de corrida. Além disso, começar a introduzir o treino de força ou treino funcional na vossa rotina, que é algo que é fundamental para prevenir lesões, para vos tornar mais eficientes, mais económicos no caso da corrida, no caso do ciclismo e no caso da natação. Estes são os grandes objetivos dessa fase. E é por estes pontezinhos que nós vamos desenvolver o plano com estes objetivos. O treino em si, nesta altura, não tem grande ciência. Mais para a frente vai ser mais importante a elaboração semanal, dos 7 dias, mas nesta altura é um bocado como vos der mais jeito. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não sei quantas vezes por semana vocês vão conseguir treinar, nem quantos treinos por dia vão conseguir fazer, mas uma das regras base é não pôr 2 treinos muito intensos, muito colados. No caso, se for um treino forte de ciclismo na quarta, uma corrida forte na quinta, um atleta mais experiente não tem problema, mas agora uma pessoa que está a iniciar convém separá-los. Mas nesta fase ainda não há tanto esse problema. O que eu vos sugiro é tentarem separar os treinos, ou seja, não fazer 2 dias seguidos ou 3 dias seguidos de natação, ou 3 dias seguidos de corrida, 3 dias seguidos de ciclismo, depois tentem fazer intercalado. Se conseguirem fazer treinos bidiários, melhor. Se não, conseguem fazer mais unidades. O que eu peço sempre aos alunos, quando eles me perguntam quanto tempo é que eu tenho que treinar, eu peço sempre, olha, mais do que tempo, dá-me 3 unidades de treino por cada disciplina. Se tu me conseguires dar por semana 3 vezes natação, 3 vezes bike, 3 vezes corrida, eu já fico muito contente. E quando eu digo 3 vezes corrida, às vezes uma das corridas pode ser a seguir à bike. Já está aí uma, só me precisas dar mais 2 blocos de horário durante a semana. Ok? Portanto, é jogarem com a vossa agenda para tentar pôr 3 unidades de treino, mas isto é em todos os blocos. E aqui começa a consistência. Ok? A consistência começa aqui. Às vezes os alunos, quando estão a começar a treinar comigo, dizem: coach, como é que é para a semana o plano de treino, que é para eu me organizar? E eu digo assim: olha, é igual ao da semana passada. Eles: é igual como? O que vai mudar é as tarefas. Deixa os mesmos slots de horário. O que muda é as tarefas lá dentro. Portanto, já sabes que na segunda, se à segunda nadas sempre, vais continuar a nadar. Se à segunda corres sempre, vais continuar a correr. Agora, se à segunda só fazes musculação, vais fazer musculação na mesma. Eu tento sempre manter a rotina, que é para as pessoas habituarem a sua vida àquele modelo e aquilo não falhar e programarem-se, porque as pessoas nadam num sítio, correm noutro, pedalam noutro, uns pedalam em casa, outros pedalam no ginásio, uns nadam numa piscina ao pé de casa, outros nadam numa piscina ao pé do trabalho, e eu sei que isso mexe com as logísticas do dia-a-dia. Portanto,
Normalmente, o plano de treino que eu prescrevo para os alunos é sempre de acordo com o que lhes dá mais jeito durante a semana para não falharem. O que é que me interessa a mim? Pôr um plano de treino perfeito. Eu só digo, João, não consigo fazer nada disso nessa ordem. Eu digo, ok, então já fui. Portanto, vê o que é que tu consegues fazer para ser o mais cómodo possível, para não falhares, e a partir daí começamos a elaborar as tarefas. Mas o mais importante é, põe no papel 3 treinos por cada modalidade, mais a musculação. Onde é que eu encaixo? Pronto, a partir daí estás a definir o teu plano de treino, que se correr bem, há de ser para a época inteira. Agora, eu sei, há pessoas que estão aí desse lado, que trabalham por turnos, logo aí esta teoria vai por água abaixo, e são os alunos que me dão mais dor de cabeça, né? Quem trabalha por turnos dá-me muitas dores de cabeça, mas pronto, é para isso que me pagam. Voltando agora aqui à questão da fase de base, há aqui uma coisa que eu acho que, 2 notas que eu acho que são muito importantes de se dar, que é, esta fase é mesmo uma fase de trabalho de intensidade baixa, e muitas vezes as pessoas, eu sei, é muito difícil para o ego, e o João há bocado falou nisso, que é, se o teu Z1 de corrida é correr a 7,30, pá, tens de correr a 7,30. Se o teu Z1 de bicicleta é andar a 120 watts, tens de andar a 120 watts, porque não adianta tu nesta fase estar já a fazer Z3 de corrida e dizer que é easy e etc, porque depois esta fase, como o nome indica, é a base para tu construires tudo o resto. E se tu construís mal a base, construís mal as fundações de uma casa, o que é que vai acontecer? A casa vai cair ou não vais conseguir construir o resto da casa. Portanto, é muito importante que vocês tenham noção disso. Fazerem testes no início, não é logo mal começam a treinar, até porque muitos de vocês começam no triatlo do zero, ou nunca andaram de bicicleta, ou nunca correram, ou nunca nadaram, e não me adianta muito, se calhar, fazer um teste a uma pessoa dessas, porque o teste, a pessoa vai ter um resultado muito inferior à sua própria capacidade, porque às vezes não está preparada para fazer o teste. Nem sabe dar o máximo. Nem sabe, exatamente. Uma bicicleta, a pessoa que está a começar, não sabe dar o máximo numa bicicleta. Portanto, é muito importante respeitar as zonas, a zona 1 e a zona 2 nesta fase, o aeróbio contínuo. E isso é que é muito importante. Além de tudo o resto, essa parte é muito importante para que vocês consigam progredir e construir a vossa casa de forma sólida, ter uma boa base. Uma boa base vai-vos permitir vocês progredirem muito no treino. Uma base de Z3, Z4, como a maioria das pessoas faz, porque vai andar com os amigos que já fazem triatlo há não sei quanto tempo, e depois andam aos sprints na marginal, ou a subir a Malveira easy, mas chegam lá todos com a língua de fora, isso não é easy, ou ir correr e é easy, e depois vamos ver os batimentos cardíacos, vamos ver isto, vamos ver aquilo, e não foi nada easy. Portanto, pessoal, é muito importante a intensidade nesta fase, uma intensidade baixa. A pergunta é muito simples, para terminar aqui este assunto da base. Se vocês não conseguem fazer 4 horas a 120 watts e mantendo a pulsação baixa, como é que vocês querem depois na prova fazer 3 horas a 200 watts, se não construir uma base? Não vai dar. Já sabem que não vai dar. E mesmo que dê, não correm. Portanto, a base é fazer o mesmo número de horas numa intensidade muito mais baixa. Vamos ter tempo e já vamos falar sobre quando é que se põem os intervalos longos e quanto é que é a intensidade desses intervalos longos. Vocês, para prepararem uma maratona, não correm 42 km em treino ao ritmo de prova, pois não? Ninguém corre isso, ninguém faz isso. Portanto, com calma. Estamos na base, treina devagar, bem abaixo do que é o ritmo de prova. Lembrem-se, ritmo de prova no Ironman é ali nos 70, 75%. Portanto, quando eu digo baixo, é ainda mais baixo que isso. Ok? Tu no Ironman tens que fazer um ciclismo para 6 horas. Vá. Média de 30, já é bom. 6 horas. Tu no treino não podes andar a 80% do teu FTP. Isso não é baixo. Se tu vais competir a 75, 70, como é que tu vais andar a 80? E aí tens uma métrica que é o IF, mas aí já estamos a falar noutros episódios, mas pronto, são análises do treino. Mas pensa bem o que é baixo. Se tu no Ironman corres a 75%, 70%, 75%, quanto é que tem que ser um treino easy? É abaixo disso. Como o João disse, se a tua corrida no Ironman é 6,30, 6, o teu easy tem que ser a 7,30 ou 8. Se tiveres que caminhar e andar, caminhas e andas. Não tem mal nenhum. Hás de chegar à fase em que o teu easy é sempre a correr. E hás de chegar à fase em que o teu easy já é a 6 e a 5,30. Whatever, o que for. Não compitas com os outros, compete contigo. E tem calma. Bom, malta, este episódio já vai longo. Acho que já vos demos bastantes dicas de como preparar a tua época, de como iniciar. Vamos deixar para o próximo episódio as próximas fases do plano de treino para podermos falar das coisas com mais sumo, não falar por alto,
para conseguirmos ajudar mais especificamente o que fazer nas outras fases, é preferível começarmos um episódio do zero, em que vocês já não estão fartos de nos ouvir e ouvem tudo até ao fim. Portanto, nesta fase falámos sobre a base, o que é importante para construir um calendário desportivo, escolher uma prova. Vamos então fazer o retrocesso. Eu gosto de trabalhar desta maneira, para construir a época. De trás para a frente. Vocês escolhem qual é a vossa prova A. Da vossa prova A, andam para trás. E pensam assim, ok, um mês antes da prova eu tenho que fazer aqui um teste a ver como é que estou, para ver quais é que são os meus ritmos de prova. E depois, nesse último mês, treinar só sobre esses ritmos. Um mês e meio antes desse teste, tenho que fazer um teste para ver como é que eu estou e fazer o planeamento para esse mês e meio. E andam assim para trás até chegarem ao dia de hoje. Imagina que eu quero fazer uma prova daqui a 12 meses, que é a minha prova A. Eu vou a 12 meses para a frente e vejo onde é que eu encaixo os testes. Ao encaixar os testes, eu vejo, ok, supostamente, nesta fase vou andar a trabalhar isto. E depois a variação vai depender da minha evolução nos testes. Os testes também têm sempre uma margem de andar mais para a frente, mais para trás. Sei que eu falo sempre os testes entre 6 a 8 semanas, que é o que eu gosto de fazer. Porque varia se eu estive lesionado, se não estive lesionado, se está a chover, se não está a chover, se está vento, se não está vento, se faz sentido nesta semana fazer teste ou só faz sentido na próxima para alinhar com o próximo bloco de treino. Portanto, se vou fazer uma prova, se calhar já não preciso fazer o teste, essa prova, se eu for fazer um sprint, um olímpico, essa prova já serve como um teste. Portanto, temos aqui várias coisas que vão interferir. Mas no planeamento anual temos que os pôr no Excel. Depois vamos partindo mês a mês, as coisas vão encaixando e vão ganhando forma. Ok? Espero que tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. O João... Bem, malta, foi um espetáculo estar aqui a tentar ajudar-vos a construírem o vosso plano de treino. No próximo episódio vamos continuar com as restantes fases que faltaram, que deixámos neste episódio. E obrigado a todos e um abraço. Bons treinos, malta. Tudo a correr bem.